Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. O nosso convidado hoje é William Mendes, professor e presidente do Sindicato dos Professores Contratados da Rede Pública de Alagoas. Este sindicato foi fundado recentemente, este ano, 13 de agosto de 2016. E é sobre essas atribuições que a gente vai conversar com o professor William, sobretudo a conjuntura da educação no país e particularmente aqui em Alagoas. Bem, professor, eu agradeço antecipadamente a sua participação aqui no Frente a Frente e uma curiosidade, que não é só minha, que é dos telespectadores, da sociedade, sobre a razão, o motivo que levou os professores contratados da rede pública formarem um sindicato. Tá, em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer, eu gostaria de agradecer, em nome da categoria, esse espaço para que possamos realmente trazer o real motivo, e pedir que a sociedade abrace a nossa causa e possamos caminhar juntos para criar uma sociedade, vamos dizer assim, mais humana. Então, assim, o sindicato ele foi criado a partir de uma necessidade de buscas de direitos, de conquistas e também, assim, o principal, é bem curioso, inclusive, que, tipo assim, nós somos professores, de um sindicato de contratados, mas a nossa luta principal é a questão do concurso. Então, em primeiro lugar, vem a questão do concurso público e depois vem algumas demandas, na verdade, que a categoria passa para a gente. De antemão, nós somos um grupo e formamos um movimento chamado Movimento Monitor é Professor, o famoso MMP, foi criado em 2012 por nossa colega chamada Leilane, que criou os grupos de WhatsApp e depois nós começamos a fazer essas pequenas reuniões e na secretaria, e aí fomos escutando a demanda da base, e automaticamente fomos transformando isso, transformamos em documentos, reuniões e nesse caminho estamos até hoje. Pois bem, os monitores, professores contratados para a rede pública, seja a rede pública do Estado como dos municípios, hoje totalizam, como o senhor me falou anteriormente, mais de 4 mil professores nessa condição? Isso, 4 mil na rede estadual. Só na rede estadual? Quando você vai para a rede municipal, leva em consideração 102 municípios, que nós, na verdade, nós não temos recursos para chegar até eles ainda, mas estamos galgando aos poucos, Então, nós estipulamos em torno de 10 mil. 10 mil professores contratados. É um número considerável, levando-se em conta que a prioridade deve ser, claro, a via de acesso ao serviço público por meio de concurso. Mas os monitores estão atuando na rede pública, sobretudo na rede pública estadual, já há uns 15 anos que se tem conhecimento da presença de monitores, professores monitores. A condição de ser um professor monitor, o Estado não criou a partir da necessidade de uma urgência, mas de uma urgência na ausência do professor concursado temporariamente. E essa temporalidade já chega a 15 anos, não é estranho isso? Na verdade, é o chamado PDV, aquele processo de desligamento voluntário, e aí os concursados pediram e o concurso ele foi aos poucos, na verdade os concursos ficaram escassos. E com isso, todos os governos, na verdade, é uma prática, infelizmente, em nível nacional, em que os governos aproveitam de uma brecha que existe na lei da educação da LDB, que é exatamente emergencial. Só que é uma emergência de 15 anos, nós estamos falando de 15 anos, e nesse processo a educação, ela se torna uma educação falha porque precária você mesmo, cria esse elo com o aluno, e aí você tem um ano de contrato. Vamos supor, você começa no início do ano, no final do ano, terminou o ano letivo, quando começa o outro ano, você já tem um trabalho com aquele aluno, ele é interrompido, aí vem outro professor. Então, e tem professores que, quando é em setembro, acaba o contrato dele. Então, você não conclui a caderneta, você não conclui o conteúdo. O ano letivo não é concluído? O aluno fica chateado porque ele já tinha aquele link, aquele link diretamente com o professor. Imagina o aluno que não sabe, que não consegue ler direito, e o professor já chegou, conversou com ele, então ele fica com vergonha do outro professor, o outro que não sabe a tabuada, o outro que tem dificuldade em aprendizagem. Então, tem todo um processo que, na verdade, nós precisamos analisar na questão da educação. Geralmente, nós temos alunos que têm um professor quanto uma pessoa da família. Olha, eu estou passando por isso, olha, eu não comi hoje. Então, assim, alguns relatam para a gente esses acontecimentos. Então, na verdade, nós somos mais que professores. Infelizmente, nós estamos assumindo o papel de educadores, que deveria ser o papel da família. Pois é, educar
em princípio, cabe à família. Mas voltando à atividade, não é, da educação básica, essa situação, quer dizer, os governos até então era a dificuldade para se fazer os concursos. Depois vem a lei de responsabilidade fiscal, que deve ter contribuído sensivelmente para que os governos não promovessem concurso público e até mesmo a convocação da reserva técnica, porque ainda há reserva técnica do último concurso da educação. Existe. Inclusive, assim, nós temos pessoas que estão concursadas na reserva técnica e que são contratados na monitoria. Então, assim, você tem um processo, tipo, essa questão de lei de responsabilidade fiscal, na verdade, nós temos controvérsias aí, porque o Ministério Público autorizou, né, em alguns momentos, em alguns anos aí, que se fizesse esse concurso e que se contratasse o professor, né, efetivo. Mas, na verdade, os governos eles passam a ter essa, vamos dizer assim, ter esse processo de resistência, né? E que isso é algo que nós temos desde 2002. Se eu tiver uma ideia, para você ter uma noção, nós temos professores que estão no nosso sindicato, que registraram reportagens em jornais impressos, que em 2002 já lutavam por direitos. Então, na verdade, é um processo que vem ocorrendo em todo o país, mas que nós precisamos parar para analisar. Então, você tem aí uma reforma do ensino médio por coisas que, na verdade, não estão corretas, né? Tem que se observar o porquê da decadência da educação no Brasil, especificamente no ensino médio. Pois é, a gente vai tratar especificamente da MP, da reforma, da MP não, da medida provisória, isso. Na verdade, né, do ensino médio. Mas, antes disso, a questão do Ministério Público sobre as contratações de monitores na rede pública, estadual e municipais, como tem sido e qual o entendimento da categoria sobre a posição do Ministério Público? Na verdade, nós entramos com algumas ações, mas assim, é aquela questão. A justiça ela é muito... Tem uma demanda, eu quero crer que existe uma demanda enorme para poucos que estão ali à frente. Então, você entra em uma fila, que essa fila, ela... vai caminhando assim, aos poucos, e aí quando chega tipo, vamos resolver esse problema. Aí teve a questão agora dos 150 que foram contratados, né, convocados da reserva técnica, né? Aí o Ministério Público, mas esse assunto já foi debatido, tá? E passa para o próximo ponto. Então, na verdade, nós ficamos naquela luta para o concurso público, né? Mas que existe todo um trâmite que acaba dificultando esse processo do caminhar da educação, na verdade. E nesse contexto, nós temos ainda a questão das OS e das OCIPs, na verdade, que, pelo que eu percebemos, na verdade, é um caminho que eu acho que não tem volta, né? Principalmente por esse caminhar das ações, das medidas provisórias que estão sendo implantadas pelo governo atual, o governo federal atual, né? Mas a verdade é uma parceria. O Ministério Público sempre esteve de portas abertas, nós temos a agradecer a eles, né? Mas é um processo em nível nacional. Mas o Supremo Tribunal Federal já se posicionou recentemente sobre as organizações sociais de forma contrária. E, claro, até houve matéria também, reportagem no Jornal Impresso, mostrando que Alagoas será um dos estados atingidos, né, por esse entendimento de um tribunal superior. Como fica a relação, claro, dos já existentes, né, de quem já presta serviço ao Estado, porque na condição de monitor é um prestador, não deixa de ser um prestador de serviço. Correto. Na verdade, assim, o monitor ele é contratado diretamente pelo Estado, né? Não passa pelas empresas. Mas, assim, atualmente o governo, no caso aqui do Renan Filho, nós já tivemos algumas informações que vai existir uma terceirização agora em janeiro do pessoal da limpeza, portaria. Então, assim, é aquela questão. O Supremo fala uma coisa, aí acha uma brecha na lei e faz outra. Então, tem todo um processo, e que é uma coisa, tipo, você observar, as viaturas são locadas, do Estado. A questão, monitoramento de câmera, não é o pessoal
do Estado que faz. É um processo de são Tem a empresas. expertise Então, também, quer queira, não é? quer não, existe essa cultura. E do nosso ponto de vista, nós entendemos que é um caminho sem volta, né? Pela realidade. Claro que tem seus problemas. Não vou dizer aqui que o efetivo ele não tem os seus defeitos. Nós temos sim, nós temos pessoas que faltam ao trabalho, que entregam, na verdade, atestados, tipo, fica de licença médica no Estado, mas no teu particular tu vai trabalhar. Então, existe, infelizmente, é uma realidade, mas que existe isso em todas as categorias, né? Não é um problema do professor, é um problema do ser humano. Isso, é um da problema do ser categoria humano. dos professores. Infelizmente, é uma realidade que nós temos. Professor, na prática, no dia a dia, como tem sido o trabalho dos monitores que atuam na rede pública? Na verdade, nosso trabalho fica, inclusive, um pouco prejudicado, né? O atual governo, conversamos em 2015 quanto movimento e agora estamos conversando quanto sindicato. E temos um horizonte melhor, na verdade, né? Em 2015 nós tivemos um aumento de mais de 30% no salário. Então, é uma realidade concreta, vamos dizer assim, é um governo que vem trabalhando na medida do possível, certo? Mas que o monitor ainda, né, o professor contratado, ele ainda não tem a questão da hora departamento, né? Férias nós vamos passar a receber esse ano, que é uma vitória, são 15 anos sem receber salário, certo? Receber férias. O certo seria receber o retroativo, né? Mas fazer o quê? Retroativo de 15 anos. De 15 anos, mas é algo a se pensar, porque nós temos direito, na verdade. E o departamento, ele se faz necessário por quê? Porque nós precisamos planejar as aulas, preencher caderneta, né? Participar dos projetos e sentar e ver junto com a coordenação a situação de cada aluno, né? A lei federal, para o efetivo, garante basicamente um terço, né, da sua hora de concurso para fazer esse trabalho de planejamento, né? Inclusive, eu digo que eu sou flex, eu sou contratado e sou efetivo. Então, eu tenho aí, em um dia eu consigo trabalhar as minhas 20 horas e o outro dia, no caso, eu vou apenas para sentar com a coordenadora para ver por que o aluno está faltando, qual é a realidade do pai, da mãe, que é um qual a trabalho dificuldade que ele tem. necessário, imprescindível para o certeza. desenvolvimento da escola e dos alunos na perspectiva do sucesso do aluno da escola, que é uma vontade de todos, não é? E estamos atendendo o que diz a LDB, né? Que é atender o aluno levando em consideração as suas particularidades. Então, essas particularidades vai desde o processo da família, do bairro que ele mora, a de repente lá no norte, onde tem cheias e secas. Então, quando tem cheia, ele vai de barco para a escola. Quando não tem como ele ir. Então, você tem 6 meses de aula e 6 meses você espera. Então, são particularidades, na verdade, né, que nós temos que atender. E esse departamento com o coordenador, ele é de extrema importância para que a gente possa fazer um trabalho de acordo com a realidade do aluno, para que possa facilitar, inclusive, a vida dele quanto aprendizado. Então, esse trabalho com o monitor se torna um pouco prejudicado, inclusive, não só por essa parte, mas por alguns comportamentos de alguns gestores, diretores, coordenadores e colegas efetivos. Que tipo de comportamento, professor? Tipo, por exemplo? Um exemplo, uma vez eu fui para uma escola, aí a coordenadora disse, olha, você é monitor, pela manhã você pode pegar 4 horas. Aí eu disse, por que 4 horas se são 5? Ela disse, não, porque você é monitor, nós estamos faltando professores, aí precisam fazer um remanejamento. Eu disse, oxe. E o efetivo? Não, o efetivo pode pegar 5. Então, na verdade, você tem esse processo, né, de trabalho, e que, inclusive, né, é uma pena, nós temos um processo assim, mais ou menos, de tratamento do atual sindicato, né, que é o Sinteal. Né? O Sinteal muitas vezes ele diz, mas isso aí não pode porque é monitor. Para que o monitor vai receber rateio? Para que o monitor... Né? Então, assim, tem que receber o rateio, porque esse é um dinheiro destinado à educação e nós somos profissionais da educação, sim, quanto monitor, né, quanto contratado da educação. Professor, quando se coloca, por exemplo, a precarização do trabalho dos monitores, é pelas condições que são colocadas na rede para ele trabalhar? Ou porque há essa interrupção no elo existente entre o profissional, a escola e os alunos? Na verdade, são vários fatores. O primeiro, essa interrupção, ela realmente prejudica, né? O outro fator, nesse governo não, mas no governo anterior, do governo TEL, alguns professores receberam os tablets. Tá? E o monitor não teve acesso ao tablet. Então, como é que você vai fazer? Foi discriminado. Como é que você vai fazer chamada na caderneta eletrônica se você não tem um tablet? Leva o teu computador. Tu já ganha pouco, tu não tem planejamento, tem que fazer um investimento, sei lá, de R$2.000 em um tablet para fazer um trabalho, né, da educação. Então, são essas coisinhas, na verdade, essas ações
que acaba prejudicando o processo, né, do ensino-aprendizagem e do trabalho, naturalmente, dos monitores. Fora que tem monitores que você chega para trabalhar de manhã, 7 horas da manhã está na escola, aí o diretor chega para você e fala, eu esqueci de te avisar, você foi devolvido, porque chegou um efetivo. Quer dizer, te avisa na hora do trabalho, na hora que você estava indo para a sala de aula. E isso quando o aluno não chega para você, tipo, você trabalha segunda, folga na terça, na quarta-feira você chega na escola, aí o aluno vai lá, professor, por que o senhor saiu da escola? Eu saí, foi porque o diretor avisou ontem. Então, naturalmente, você tem uma troca como se fosse uma mercadoria. Eu compro a mercadoria, está com defeito. É uma lá, atitude entendeu? mecanicista que não considera a relação humanista que tem de existir na condução dessas decisões. Né? Infelizmente, assim, é um processo que eu espero, eu percebi uma mudança, né? E que essa mudança, ela está começando, vamos dizer assim, começou no governo, né, do Renan, mas que eu espero que permaneça e que a tendência é melhorar, né? Perfeito. Nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já.